Feliz sábado. Deus seja louvado porque estamos aqui na casa de Deus, amém? Deus seja louvado também pela vida de cada um daqueles que estão também nos acompanhando em uma das plataformas digitais. Deus seja louvado também pela vida de vocês. Nós estamos em mais um trimestre dando continuidade ao tema geral Descanso em Cristo. E todos nós queremos, né, Rinaldo, descansar em Cristo Jesus e ter a eternidade para viver com Ele também. E hoje nós estamos na quinta lição desse trimestre com o título Venham a mim. E para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre este assunto, nós temos aqui o nosso convidado especial, Erinaldo Costa. Ele é diretor regional da ADRA. Erinaldo, seja muito bem-vindo. Nos conte um pouquinho o que é a ADRA, quais são alguns dos projetos da ADRA. Seja muito bem-vindo. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado a você que nos acompanha. A ADRA é uma agência humanitária da Igreja Adventista. Nós trabalhamos atendendo respostas humanitárias. E eu gostaria apenas de compartilhar, Fábio, dois projetos, né? Um agora, nós abrimos a semana, que é aproveitando o momento, e aqui em Natal a temperatura também caiu um pouco e nós estamos entregando cobertores às pessoas que ficam em situação de ruas, né? Você tem algum cobertor que você queira doar, você pode deixar na sua igreja e a direção da ASA passará para nós, que a cada final de semana nós vamos até as ruas, né? Entregamos comida e também vamos entregar agora os cobertores, né? E um outro projeto, esse é na área de saúde. Nós teremos nosso treino solidário, é uma atividade de corrida na praia, ali na praia de Areia Preta. Será dia 12 de setembro. Teremos medalha para todos os participantes, né? Hidratação, lanche no final. E é uma forma também de você ajudar a ADRA a realizar os seus projetos. Então, ao você participar dessa corrida com a gente, você vai estar ajudando a ADRA a poder ajudar mais pessoas. Então, esses são os projetos, dois, né, que nós citamos aqui nesta manhã para vocês. E não precisa ser apenas para aqueles que correm, né? Aqueles que caminham também podem participar também, está ajudando a ADRA nesse sentido, né? Com certeza, é uma corrida e uma caminhada que você pode fazer conosco no dia 12 de setembro. Amém, né? Deus seja louvado, Eri, pelos projetos da ADRA. A ADRA é como se fosse o campo maior, né? Existe a ASA, que é o projeto local de cada igreja, não é isso mesmo? Perfeitamente. A ASA, ela atende as respostas da igreja local, e a ADRA é uma agência humanitária que atende de forma geral, tanto a igreja, bem como as pessoas lá fora. Amém, muito bem. Então, para nós darmos início então à lição da Escola Sabatina, eu convido o Eri para que você possa, assentados mesmo, fazer uma oração ao nosso Deus. Vamos então buscar a nosso Deus agora nesse momento de oração. Oremos então. Maravilhoso Deus e Pai, nesse momento a Tua palavra será aberta através do estudo da lição da Escola Sabatina. Tu possa abrir nossa mente e que as palavras ditas aqui possam vir ser compreendidas por todos nós para a edificação da nossa vida espiritual. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Está aqui o convite de Deus, na verdade é um imperativo, né? Venham a mim, né? É o ir, temos que ir a Jesus. E aqui, Mateus capítulo 11, né? Os versos 28 a 30, especificamente aqui o verso para memorizar, que é o verso 28, né? Do capítulo 11 de Mateus, diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E aí Jesus diz, e eu os aliviarei. Erinaldo, esse contexto aqui veio diante de uma necessidade que todos nós temos, né, que é ter alívio, né, porque nós sabemos que cristãos ou não cristãos, eles carregam fardos, estão sobrecarregados com os problemas, os afazeres da vida, mas aqui também existe um contexto para a época de Jesus, para ele ter falado isso também, não é mesmo? Com certeza, Fábio. Olha só, mas que verso para o nosso tempo, né? Todos que estão cansados e sobrecarregados. Hoje é uma palavra muito usada, né? Eu estou muito cansado, estou muito atarefado, eu estou muito estressado. Isso tem sido a tônica, né? Eu acho que é a palavra maior, né? Como as pessoas estão cansadas, como estão estressadas, estafadas, né? Esta semana a gente pôde ver aqui, aproveitando o momento olímpico, né?
e a gente viu uma atleta olímpica, campeã, bicampeã mundial, candidata ao ouro olímpico. Ela cansou, ela disse: vou ter que parar para cuidar da minha cabeça, né? O mundo ficou assim: mas como? Tão jovem, uma atleta? Então isso prova, Fábio, que todos precisamos desse descanso. E olha que convite: venham a mim, disse Jesus. E nesse contexto lá, quando ele falou, né, ele tinha falado já dos pecados que estava assolando Cafarnaum, aquela região em que ele pregava. Ele até cita nos versos anteriores, no verso 20 desse mesmo capítulo 11, ele cita, né, que as cidades, né, se tivesse tido a oportunidade, como Sodoma e Gomorra, tivesse ouvido e visto os milagres que foram feitos lá em Cafarnaum, talvez Sodoma e Gomorra não teria sido destruída. Então ele foi falando um pouco isso aí, com coragem, com mansidão, e ele falou assim: olha, venham vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então foi nesse contexto que Jesus falou para aquela multidão, aqueles líderes religiosos também que estavam lá, para que fossem até ele e recebessem de fato o verdadeiro alívio de que ele estava prometendo. Amém, né? Como é interessante entendermos bem o contexto da história, para entendermos claramente o que Jesus quer falar para nós, né? Apenas para reforçar aqui para quem está de forma presencial, a Lídia, né? A Lídia vai levantar ali a mão. Lídia, ela está com o microfone sem fio, para que, se você que está aqui conosco quiser participar também, tá bom? Da lição de hoje, você pode levantar a sua mão daí, a Lídia vai estar atenta ali, nós também, para que você possa estar participando também, tá bom? Muito bem. Aqui nos diz a lição, ainda no tema de domingo, Eri, diz o seguinte: olha, ir a Jesus não é a direção natural, a entrega é a parte mais difícil da vida cristã, né? Como é interessante a gente reconhecer isso também, né? A vida não é fácil ser cristão, mas ir a Jesus não é a forma natural das pessoas, né? Não é, Fábio, pela seguinte razão: é porque a nossa natureza, ela é pecaminosa, a nossa tendência natural é pecar, né? Por isso que ir a Jesus é mais difícil, porque a tendência natural da gente, Paulo dizia, né? O que eu não quero fazer, eu faço, né? Então, ir a Jesus requer você abrir mão de algumas coisas, né? Você entregar o controle, né? Entregar o controle na mão de Jesus é mais difícil. E a gente vê muito hoje, Fábio, a questão de ir a Jesus, de controlar, né? Como a lição fala também. Nós vivemos hoje numa sociedade que controla tudo, dos smartphones. Você, com o seu smartphone, você controla até uma televisão, controla tudo aqui, o seu tempo. Então, entregar isso aqui, né, para alguém é difícil, né? Imagina só, e agora que a gente fala assim: olha, venham a mim, entrega a sua vida a mim. E a gente às vezes quer segurar, tem dificuldade de entregar isso nas mãos de Jesus. Não é fácil. Não é fácil. Mas a caminhada é isso aí, é preciso caminhar, né? Exatamente. Rumo às mansões celestiais, precisamos ter fé. Ter fé. E outra coisa, a gente vê a recompensa que Exatamente. Quando você vai a Cristo, quando você vai a Jesus, é muito mais recompensador. Amém. Né? Porque Ele vai aliviar os nossos fardos, as nossas cargas. Falando um pouquinho aí de alívio, né? A gente vê aqui que a lição ela vai trazer para nós aqui algumas frases, né? Do texto ali de Mateus capítulo 11, dos versos 28 a 30. E nós iremos então pegar essas partes e comentar um pouquinho o significado, né? E o que Jesus queria dizer para nós, né? Quer dizer para nós. Ele diz aqui, olha, tomem sobre vocês o meu jugo. Nós sabemos que o jugo, né? Principalmente ali na época de Jesus, ele tem um simbolismo muito importante, muito interessante. Naquela época, por exemplo, o simbolismo era de escravidão, era de humilhação. Mas o que Jesus queria dizer com essa frase? Tomem sobre vocês o meu jugo. Como você falou aí, a questão do jugo, que era um símbolo, né? O jugo ele era colocado sobre o animal. O jugo ele era colocado exatamente sob medida, né? O animal era levado e lá tirava as medidas do animal e ele era colocado sob medida para que ele carregasse o peso proporcional, né? E aí era também uma aplicação, né, que a gente vê aqui na lição, sobre a questão que os líderes religiosos,
ele impôs muito a questão da lei, da obediência, aquele fardo, aquele peso que era. Tinha muitas normas, né? Além dos 10 mandamentos, tinha outros mandamentos que eram colocados, dos fariseus colocavam muito mais ainda. Eram então, adicionados, né? Eram adicionados, entendeu? Então, quando ele fala assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo, Cristo veio dizer assim, olha, como deve ser, como é que deve ser a obediência? E Cristo veio dar uma reviravolta no Evangelho. A participação de Jesus naquele contexto, ele veio mudar toda a história. Preste bem atenção, não está na lição, mas eu vou só abrir aqui um leque aqui, para dar só uma explicação, como dessa mudança, né? Quando Jesus precisou curar no sábado, por exemplo, aquilo foi um escândalo. Como é que pode, mas no sábado fazer isso aqui? Então Cristo veio mostrar como de fato deve ser a obediência, como era esse jugo, que não era uma servidão, era servir por amor, né? Porque Ele nos amou primeiro. Essa é a verdadeira submissão a Cristo, né? É saber entender o sentido do que é ser submisso a Cristo. E é interessante que a lição também, ela nos trouxe um comentário aqui importante, dizendo o seguinte, olha, não estamos levando o seu jugo, estamos apenas unidos a Ele, Cristo, né? Porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, ou seja, essa questão do jugo também aqui nos dá essa ideia de união, né? Os dois animais ali, eles andavam juntos, lado a lado, carregando o mesmo fardo, não é isso? Exatamente, e aqui fala o seguinte, o aprendizado, era um discipulado, estar com Cristo, dividir com Ele, era aprender com Jesus, como lidar com as preocupações da vida. Então o fato de você estar aqui, aprendendo com o Senhor, você seria vitorioso, essa é a promessa que Ele nos faz, ou seja, venha comigo, divida comigo aqui, eu vou dividir com você, e você vai ser vitorioso, ao meu lado aqui. Você falou algo muito interessante, aprender, né, discipulado, e até mesmo aqui quando se coloca os dois animais, sempre se coloca o animal mais experiente e aquele que vai aprender, era assim que eles ensinavam, né? Então, da mesma forma é aqui o aprender no discipulado de Cristo, né? Nós que recebemos a luz de Cristo aqui, do entendimento da palavra, né? Nós então devemos ter o discipulado em nós também, nós iremos agora estar com outras pessoas que não têm a mesma luz e vamos ensinar a elas também, unidos em Cristo, né? Perfeitamente, andar ao lado de Jesus nos faz aprender a lidar com os problemas todos os dias. Quando vem até nós, quando o problema abate a sua vida, nós temos que chamar Jesus, que é o nosso mestre, para Ele nos ajudar a dividir esse problema. Ele vai dar a solução, porque muitas vezes, Fábio, o que acontece é que nós queremos ter o controle de nossa vida. Eu acho que isso tem sido a temática da lição. Nós queremos ter o controle de tudo, mas quando você pega aquele peso e fala, Senhor, eu preciso de Ti para esse problema. Gente, às vezes a gente até conta tudo para um amigo e não conta tudo para Jesus. Às vezes a gente derrama lágrimas no ombro de um amigo, fala tudo ali, mas na hora da oração com Cristo, a gente vai e não fala tudo, não fala o que está no nosso coração. Nós temos que falar a verdade para Jesus. Ele quer ir ouvir e Ele quer nos ensinar e quer dar a melhor saída para os nossos problemas. Exatamente. Agora, Eri, existe também uma outra frase muito importante aqui de Mateus capítulo 11, onde Jesus diz o seguinte, olha, sou manso e humilde de coração. E aí vemos no contexto de hoje, que a mansidão era submetida hoje, superestimada na verdade hoje, né? Quem é manso é subestimado. E a humildade é um motivo de chacota, de brincadeiras, né? De risos, né? E aí muitas das vezes essa ideia de humildade, mansidão, parece ser um alto daqueles que são covardes, daqueles que são fracos, né? E aí como que fica essa questão quando Jesus diz que Ele é manso e humilde de coração? Olha só, as mídias sociais, elas enaltecem quem é extravagante, quem é exagerado, quem é muito engraçado, quem é super poderoso, e isso, para os humildes, né, é dado como covarde, como aquele camarada que é humilhado, fraco, né, e Jesus vem ensinar diferente.
né? Ele disse: olha, eu sou humilde e manso, né? Humilde e manso. E nós precisamos aprender isso com Jesus, ser humilde e ser manso. Agora, Fábio, tem um detalhe também. Ser manso não é ser fraco, não é ser medroso, covarde, né? Covarde, não. Ele respondia com coragem. Jesus, ele respondia com coragem. Ele era humilde, ele era manso, mas ele tinha coragem. Jesus, naquela cena onde ele estava preso, e aí ele responde, né, ao sacerdote, aí os guardas dizem assim: olha, como é que você tem coragem de responder assim ao sacerdote, né? E aí ele diz assim: olha, se eu falei algo de errado, me prove. Agora, se eu falei a verdade, então por que me bates? Então ele teve a coragem de dizer isso, né, na frente deles ali. Então ele não era covarde, ele era humilde, falava com amor, mas ele não era covarde. Com certeza. E nessa cena, ele estava sendo julgado, ele estava ali de frente de soldados, né, de autoridades, mas ele manteve a sua coragem, né? Isso nós temos que ter, gente, ao ser confrontado, né? Você na sua faculdade, no seu trabalho, por que você não vem no sábado, né? Por que você não vem no sábado? Por que você é assim? Você tem que ter coragem para dizer não, porque a Bíblia disse assim. Porque Deus diz assim. Às vezes alguém fala assim para você: ah, mas pede ao teu pastor para te liberar para fazer aquilo ali, né? Pede ao... Não é assim. Você tem que ter coragem de falar o que a Bíblia está dizendo, né? E o que assim diz o Senhor. Exatamente. É interessante essa ideia da coragem de falar, né, a verdade. A gente sempre ter o equilíbrio também disso, né? Existem aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu não levo desaforo para casa, e acho que isso é um ato de coragem, de falar a verdade na frente dos outros, doa quem doer. Não é isso, existe sempre o equilíbrio, né? O equilíbrio realmente de falar a verdade, de falar aquilo com ato de coragem, né? A gente tem sempre que levar para esse sentido também. É o chamado assim diz o Senhor, como você falou, né? Claro, claro. Lídia? Lídia tem uma participação. Muito bem. Enquanto a Lídia vai ali, existe também uma questão do significado de mansidão, que também significa aquele que é tranquilo, aquele que é calmo. E a questão da humildade, ela também nos ajuda a entender a questão da valorização dos outros também, nessa compreensão, não é, Eri? Exato. A lição também fala, Fábio, que Jesus ele foi retratado como segundo Moisés, que foi um homem manso também, porque Moisés ele enfrentou uma multidão, né? Ele tinha que explicar para a multidão os questionamentos que aquela multidão trazia. Então ele teve que ter aquela mansidão para poder suportar tantas pressões do povo diante da situação que ele estava convivendo. Só Amém. Que Jesus venceu. Moisés ainda feriu a rocha. Exatamente, né? Exatamente. Temos o comentário. Muito bem, depois a gente faz o comentário, né? Muito bem, Eri, nós temos agora outra parte também muito importante desse texto aqui de Mateus capítulo 11, onde Jesus diz que o meu jugo é suave, né? Ele mesmo diz isso. E aí qual era o contexto de quando ele vai dizer aqui com relação ao jugo e essa questão do seu jugo ser suave? Eu queria contar uma historinha aqui, antes de comentar sobre isso. Conta-se a história de um senhor que estava numa estrada e ele carregava sobre seus ombros, debaixo de um sol forte, um saco de batatas, muito pesado. Ele já estava com os ombros caídos e ele estava então sofrendo com aquilo ali. Passa então diante dele um carroceiro ali, sobre sua carroça, e aí ele olhou e disse: moço, por favor, pode subir. E aquele senhor subiu até aquela carroça, e ao caminhar, ao percorrer o percurso, o senhor da carroça percebeu que o moço lá estava ainda com o saco de batata nas costas. E ele falou assim: mas por que você está carregando ele? Coloque esse peso sobre o lastro da carroça. E aí ele falou assim: não, mas o senhor está me trazendo aqui, já é um grande favor, eu vou continuar com o peso nas costas. Então, muitas vezes nós vamos até Jesus
mas não deixamos de carregar os fardos. Às vezes, Fábio, a gente vai até Cristo, mas ainda segura um peso tremendo, e ele fala assim, ó, o meu jugo é suave, o meu jugo é suave, ou seja, eu sei os caminhos. Filho, deposita esse peso aqui, é suave. E confie, né? Confie. A questão da confiança também, Entendeu? é muito importante, né? É essa confiança que precisamos ter, de chegar e dizer, Senhor, está pesado demais, mas o do Senhor é suave. Exatamente. Né? Então isso aqui é importante na nossa vida. Verdade. Colocar em Jesus os nossos fardos, os nossos pesos. A lição também aqui, nessa parte, Erinaldo, nos trouxe também ali o texto de Gálatas, capítulo 5, no verso 1, né? Onde ele diz assim, olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso, permaneçam firmes e não submetam de novo a jugo de escravidão. O que significa isso que Cristo estava falando? Ele estava falando da lei, estava falando dos fardos pesados. Que contexto era esse? O que significava? Então, Fábio, quando a pessoa está obedecendo a Deus na intenção de querer ser salvo, fica pesado. Porque pelos nossos méritos nós não vamos ser salvos, não tem como. Por isso que ele diz, olha, me obedeça, mas por amor, porque ele quer nos salvar, porque ele já morreu em nosso lugar. O maior peso já aconteceu, foi a morte de Jesus para nos salvar. Exatamente. A opção de ser salvo pela lei, ela não existe, né? Na De verdade, forma o único meio de salvação é Cristo Jesus, né? Com certeza, e às vezes nós somos observados, os adventistas são legalistas, eles só são salvos pela lei, eles querem só obedecer para ser salvo. Não, nós obedecemos porque já somos salvos, né? Porque ele já nos salvou, tá certo? Então essa obediência aos mandamentos é por amor, é por alguém que já está salvo. Por isso, em gratidão, nós entregamos tudo a ele e nós obedecemos. É importante a gente compreender também, quando Cristo diz aqui, olha, não se submetam de novo ao jugo da lei. Aqui Cristo ele não está abolindo a lei, diferentemente como algumas pessoas imaginam por aí. Cristo, na verdade, ele não está dizendo aqui que nós somos agora livres e libertos para fazer o que quiser. Não. Ele está dizendo que existe uma lei, mas ela tem aqui o seu propósito, o seu entendimento. E o propósito dela aqui não é salvar. Diferentemente dos líderes daquela época que estavam imaginando isso. Ela tem a sua importância, mas não é salvar. A lei não salva, quem salva é Jesus. E se você observar o ministério dele aqui, ele veio quebrar paradigmas. Ele veio mostrar como devemos guardar os seus mandamentos, né? Então percebam que quando nós estamos com Jesus, nós vamos ver o melhor caminho da obediência. Porque se nós estamos junto com ele aqui andando, sendo discipulados por ele, ele vai mostrar o caminho, né? E ele mostrou como devemos guardar a lei, com amor. Exatamente. No livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 31, nos dá claramente aqui esse entendimento da importância da lei e do propósito dela, né? E da graça de Deus. Sim. Nos diz o seguinte, o verso 31, se você quiser acompanhar aí, verso 31 do capítulo 3 do livro de Romanos, diz assim, olha, anulamos, pois, a lei pela fé? Olha a sua resposta. De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Olha só que palavras importantes nós compreendermos aqui, que a lei, ela tem o seu propósito e a salvação veio por meio da graça de Cristo, mediante a fé em Cristo Jesus, né? É importante Amém. Entendermos isso. Com certeza. Agora, nós temos uma outra parte aqui, a parte final agora, desse verso que diz o seguinte, olha, o meu fardo é leve, né? Ele começa dizendo, olha, o meu jugo é suave, nós já vimos, e agora ele diz, e o meu fardo é leve. Qual é o significado também dessa frase, Cristo dizendo que o seu fardo é leve? A lição traz a história da divisão de tarefas, e ela conta a história aqui de Moisés. Moisés tinha um comando tremendo, muitas pessoas, né, estava ele sob o seu comando, e as pessoas passavam o dia todo para ser consultado por Moisés, para saber se aquilo que eles faziam
era certo ou se era errado. E o seu sogro, Jetro, ao observar esta cena, chamou Moisés e falou: Moisés, o que é isso? Esse fardo está pesado para você, Moisés. É muita gente para você julgar. Você vai passar o dia todo aqui, você vai se cansar. Você não vai dar conta de tanto serviço. Vamos dividir essa tarefa. Foi quando Moisés nomeou capitães, né? E grupos, dividiu em grupos, né? E a Bíblia nos ensina que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Essa divisão de tarefa, né? Nós temos aqui uma igreja de esperança aqui, com 200 membros, digamos assim, né? E às vezes tem dificuldade de dividir as cargas da liderança da igreja. Exatamente. Né? Vou pegando um exemplo aqui, dentro da nave da igreja. E aí eu vou ampliar um pouquinho esse horizonte aqui, da questão do fardo, né? De ser leve. Quando nós encontramos as pessoas aí fora, que está levando uma carga tremenda, nós temos que dividir com ela o seu peso. Nós temos que ouvi-la, nós temos que atendê-la no que ela precisa, porque isso vai ajudar as pessoas a se terem mais leve. Porque Jesus nos ensinou assim, e nós, como os seus seguidores, devemos fazer o mesmo. Porque nós somos imitadores de Jesus. Se Cristo disse: olha, venha para mim, vamos aliviar você. Então você é Jesus na vida de alguém. Você pode ser Jesus na vida de alguém que está com uma carga muito pesada. Assim como foi necessário ter a intervenção de Jetro para orientar Moisés a dividir as cargas, talvez você seja essa pessoa que vai intervir na vida de alguém para aliviar o seu sofrimento. Exatamente, né? É importante compreendermos exatamente isso, né? Jesus queria dizer nesse texto, né, que nós devemos lembrar sempre que nós devemos confiar nele. E a lição nos dá aqui o portador de fardos, né? Então que possamos nos lembrar que Cristo Jesus, ele pode nos ajudar a sair de qualquer condição em que nós estejamos aqui neste mundo. E é lógico, o principal motivo de confiarmos em Cristo é confiarmos que Ele um dia voltará e tudo que há de ruim nesta terra com a vida dos seres humanos um dia passará, né? Então nós precisamos confiar em Deus, o portador de fardos, e devemos também entender que os fardos eles precisam ser compartilhados, né? A lição nos deu até aqui é interessante o exemplo do corpo, né? Que tem aí as pernas, os braços, os ombros, os músculos, né? Os tendões, que nos ajudam a carregar aí os diversos fardos da vida, né? Eu queria pedir permissão para ler uma frase aqui que eu grifei aqui na minha lição. Levar o fardo significa restaurar alguém que saiu dos trilhos para ajudar essa pessoa a ver a graça divina, mas também significa ajudar uns aos outros quando temos dificuldades. Então eu acho que a lição sintetiza isso também, né? Nós entregarmos nossas cargas, nossos pesos a Jesus e também ajudar o nosso próximo a aliviar as suas cargas. O escritor do livro de Gálatas, né, no capítulo 6, logo aqui nos primeiros versos, ele nos fala exatamente isso. Isso não é uma coisa criada, minha, sua, da igreja. Na verdade, isso aqui é um texto bíblico muito importante. Gálatas, do capítulo 6, né, verso 2, né, diz o seguinte: olha, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, né? Como é importante entendermos exatamente isso. Então, querido irmão, querida irmã, nós precisamos entender que nós precisamos ajudar uns aos outros a levar as nossas cargas, né? E Cristo diz: olha, e a sua carga eu carregarei, né? O meu fardo é suave, né? O meu fardo é suave. Amém. Fábio, eu queria ler também mais um verso aqui da Bíblia, se me permita o tempo aí. Eu queria ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13, você pode nos acompanhar aí, diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar, né? Então veja só, talvez nós estejamos falando aqui nesta manhã para alguém que está achando que seu fardo está muito pesado. Talvez nesta manhã alguém esteja aqui nessa igreja, ou até nos assistindo em casa, e diga assim: olha, Senhor, meu fardo está muito pesado, a coisa está difícil. Queridos, a Bíblia diz que não há nenhuma tentação, não há nenhum peso que você não possa suportar. Mas lembre-se, nós temos que estar com Cristo. Sozinhos nós não vamos conseguir nada. Por isso que ele diz: olha, venha a mim, divida comigo. Quando esse verso foi escrito, é baseado nisso. É que você sozinho, você não vai conseguir nada. Vai ser um peso. Mas coloque esse peso sobre o fardo de Jesus e aprendamos com ele, né? Porque ele suportou. Cristo passou por grandes dificuldades. Cristo carregou o peso da raça humana. Mas nos seus 3 anos e meio de ministério, você não viu Jesus estressado. E ele tinha motivos, vários motivos. Ele chegou a ter aquelas pressões, né? E no momento em que ele mais precisava de apoio, naquele momento ali, que ele orava no Getsemane, e que ele levou os 3 melhores amigos dele, Pedro, Tiago e João, naquele seu fardo pesado, que ele disse: orai aqui, eu vou ali falar com meu pai. E quando ele chegou ali que viu a cena, o povo dormindo, você já imaginou você estressado, cansado no caso, né? Não estressado, cansado, com o peso do pecado ali, e a quem você confiou para orar, você encontrar a pessoa dormindo. Queridos, nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de quem venceu, nas mãos daquele que sabe qual é o caminho da vitória, que é Jesus. Amém, né? Seria... Quando Jesus olhou isso, ele viu como estava a situação da nação, do povo, entendeu? E a situação, por isso que uma certa hora que ele falando, ele diz: eu não jubilarei a ninguém, não bajularei a ninguém. A verdade que ele estava sentindo, e era isso que eu estava vendo aqui. Exatamente. Queria que vocês vissem isso aí para ver. Muito bem, muito obrigado pela sua participação, é importante, né? Graças a Deus que nós temos a palavra de Deus para que nós possamos entender isso. Seria muita prepotência e orgulho da nossa parte termos a oportunidade de dividir a carga que nós temos e por orgulho a gente não buscar a ajuda de alguém, né? É como eu tentar sozinho carregar um banco desse pesado de madeira e por orgulho, eu estou vendo o Eri aqui, mas eu não vou pedir ajuda a ele, por orgulho. Então seria muito orgulho da minha parte não receber a ajuda de Cristo, né? O tanto ele na Bíblia, através das pessoas, ele vem dizendo: olha, vinde a mim, né? Porque meu jugo é suave, né? O meu fardo é leve. E aproveitando o que o irmão Feitosa comentou aí, né? Porque, irmão, ele estava mostrando como deveria ser, né, o caminho. Ele estava... Exato. Exato. Então, Jesus viu a situação das pessoas, ou seja, a oportunidade, irmão Feitosa, que eles estavam tendo de ouvir o mestre ali. Ali eles estavam vendo a salvação perante eles, e eles tiveram a chance de seguir a Jesus. Exatamente. Tiveram todas as chances do mundo, mas infelizmente nem todos seguiram a Jesus, né? Por isso que Cristo quis mostrar isso aí para ele. Ai de ti, Betsaída, ai de ti, Corazim,
Cafarnaum, você que está vendo esses milagres, por que você não vem a mim? Exatamente. Né? Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Amém. Isso que Cristo vai mostrar. Amém. E é isso que nós temos que mostrar para o mundo, né? As pessoas estão aí sofrendo e nós estamos mostrando o caminho. Jesus é o caminho. Ele é a solução para os problemas deste mundo. Por isso que nós temos que ir até Ele. Amém. Para buscar o alívio dos nossos fardos tão pesados. Amém. Louvado seja Deus. Eri, eu gostaria que você neste momento então deixasse as palavras finais, umas palavras de conforto, né, de colaboração para nós mais uma vez aí, dando conselho para quem está nos assistindo, para quem está conosco aqui hoje, sobre o assunto estudado. Queridos, essa lição, ela tem que ser estudada todos os dias. Por algum momento da sua vida, se você se sentir cansado, sobrecarregado, lembre-se, Jesus é a solução. Nós vivemos num momento crucial, os momentos finais da história deste mundo, onde os problemas são muito grandes, as pessoas estão explodindo, as pessoas estão desistindo, desanimadas. E é esse momento em que Cristo fala: eu vos aliviarei. Quando você faz uma corrida, né, Eli, Flávio, que gosta de correr com a gente aí, quando você chega cansado e que você toma aquela água para aliviar, né? Quando você descansa numa sombra, você refresca, você fica aliviado. E ao viver nesse mundo, nós, por mais que sejamos cristãos de berço ou entrou agora, mas as cargas, o peso vai vir. E o conselho que Cristo nos dá é o que? Eu vos aliviarei. Né? Você pode escutar alguém, todas as pessoas: como é que está a sua vida? Eu estou estressado. Como é que você está? Não, eu estou trabalhando, eu estou estudando. E aí você vai para alguém que já está aposentado: como é que está seu tempo? Não tenho mais tempo. Tem que cuidar disso, cuidar daquilo. Entendeu? Então as pessoas não estão tendo tempo para nada. E no mundo em que as pessoas não têm tempo para nada, estão pesados ali, estão levando uns fardos pesados, Cristo traz a solução: eu vos aliviarei. Né? Amém, amém. Louvado seja Deus, porque temos esse guia de estudos para nos lembrar coisas importantes da Bíblia, para a edificação de Cristo e para também a melhoria na nossa vida espiritual. Deus seja louvado, Eri, pela sua participação aqui. Muito obrigado por ter vindo. Neste momento eu vou pedir a você que possa então, junto conosco, fechar os nossos olhos, fazer uma oração final para este momento da Escola Sabatina. Antes da oração, eu queria só deixar um recado também para todos nós aqui, né? Que nós possamos compartilhar essa lição para os nossos amigos. Que nós possamos mandar o link da lição para as pessoas, né? Mandar um texto da Bíblia. Gente, isso independentemente se a pessoa é ou não cristã, ela vai receber. Eu lembro que eu recebi uma vez uma mensagem curta de um amigo meu assim, no momento que eu estava precisando mesmo, entendeu? E aquilo foi um refrigério. Então, queridos, vamos compartilhar as boas notícias, que possamos levar essa mensagem a todas as pessoas e que possamos abreviar a volta de Jesus e quando enfim estaremos para sempre com Ele nos céus. Vamos orar então, sentados mesmo, vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque nesta manhã nós recapitulamos o estudo da lição da Escola Sabatina. Que tema tão interessante, meu Pai. Fala sobre o descanso, sobre o alívio das nossas cargas, o que nós estamos precisando. E hoje é um dia especial, sábado, um dia de descanso, descansar no Senhor e que possamos confiar cada vez mais o controle da nossa vida sobre as mãos do Senhor, que sabe o caminho da vitória. Nos dar um bom sábado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado você que está nos assistindo, um feliz sábado para você, feliz sábado também para você que está aqui conosco, aqui de forma presencial. Tenham todos um sábado abençoado, né? Aqui e aonde você estiver também, e até o nosso próximo estudo. Feliz sábado.
Quero abrir as portas, realizar teus sonhos, te fazer crescer. Quero ser lembrado, estou sempre ao teu lado e te fiz vencer. Ainda tenho tanto pra te dar, pois o teu sorriso é o meu. Eu só quero que meus sonhos sejam teus.